Então, seguimos aqui com nossos vídeos sobre as estruturas da circulação no sul de Santa Catarina. Falamos no vídeo passado sobre o Porto de Laguna, né, dentro dessa ideia de entendermos as estruturas da circulação, nesse caso o transporte, como camadas já econômicas que vão se combinando uma com a outra, sobrepondo e impulsionando o desenvolvimento, o crescimento regional, e o crescimento regional impulsionando essa atividade. Agora vamos falar da Estrada de Ferro Dona Teresa Cristina. Estrada de Ferro Dona Teresa Cristina, né, é a Ferrovia do Carvão. Ferrovia do Carvão que está até hoje, né, para aqueles que não conhecem, a Estrada de Ferro, hoje chamada Ferrovia Teresa Cristina, ainda está em operação. Iniciou a sua construção em 1880 e ainda está em operação, né. Trechos iniciais, em 1880, por exemplo, em Bituba, ainda circula a ferrovia, né. É uma ferrovia centenária, para lá de centenária. Ela então foi construída com capital britânico, né, para escoar a produção de carvão no sul de Santa Catarina. Ligava inicialmente entre Laguna e Bituba, passar por Tubarão e até passar por Pedras Grandes, chegava até Orleans e Lauro Miller, né, para onde estavam as minas de carvão. Mas ela foi inaugurada em 1884, 1º de setembro de 84, e logo em seguida foi abandonada porque o carvão não dava aquele resultado que se esperava, não era um carvão de boa qualidade, né. Esse estudo está aqui também nesse meu livro sobre ferrovias, né, em Santa Catarina, nessa pesquisa financiada pela FAPESC, como já falei, pelo CNPq e pela Unesp também. Então, dentro das estruturas de circulação, a Estrada de Ferro Dona Teresa Cristina também essa unidade secular, porque tem mais de 100 anos. E ela inicialmente foi então esse trecho, né, de 117 quilômetros, ligando Laguna, Ibituba, Tubarão, até Lauro Miller. Depois ela foi abandonada, como eu falei, e ela volta a ter mais novos investimentos quando é retomadas as atividades carboníferas aqui no sul de Santa Catarina em função da Primeira Guerra Mundial e pós Primeira Guerra Mundial, quando teve uma certa, digamos, substituição de importações. E daí foi feita a chamada descoberta do carvão em Criciúma, em 1913, 14. Então a ferrovia expandiu, né, o ramal até Criciúma, inaugurado em 1919. Depois ela chega até Araranguá em 27. Em 22, 23 ela chega a Uruçanga. E depois, nos anos 40, ela chega em Siderópolis, né? E a partir dos anos 30, então, vai ter o segundo boom do carvão, né, quando vai ser protegida a produção do carvão. Isso eu vou falar em outro momento, quando eu falar do complexo carbonífero, mas aqui especificamente sobre a ferrovia. Ela foi, então, nesse momento, ela passa a ser mais utilizada em função do aumento exponencial das atividades carboníferas. Com o processo de industrialização acelerada a partir dos anos 40, 50 e 60, aumentou também a demanda por carvão, mas ao mesmo tempo vai sendo substituído, né, as ferrovias, porque inicialmente o carvão era para o transporte, pela dieselização, né, então vai sendo reduzido o consumo de carvão. Mesmo assim, não impediu o uso das ferrovias. A Ferrovia Teresa Cristina ela era utilizada para o transporte de passageiros e transporte de mercadorias em geral. Mas até o final dos anos 60 tinha transporte de mercadoria e passageiro, mas ela depois é abandonado o transporte de passageiros e de mercadorias e se concentra apenas no transporte de carvão. O que era o trajeto dela?
passava aqui na região de Criciúma, Uruçanga, Siderópolis, Nova Veneza, Içara, fazia o carvão, né, era feito o carregamento do carvão, e até os anos 40, esse carvão ia direto para o Porto de Laguna ou para o Porto de Ibituba, né? A partir da entrada em operação do lavador de Capivari, dessa unidade da Companhia Siderúrgica Nacional para o beneficiamento e transformar o ferro e o carvão em aço, né, a siderurgia, a CSN, também começou a se levar carvão ali para onde hoje é o lavador de Capivari, em Ibituba, para fazer ali a separação do carvão, carvão metalúrgico, e o restante, o rejeito, era depositado né, onde estava ali até hoje, no Banhado da Estiva. Então o carvão ia essa ferrovia até a cidade de Tubarão, a comunidade de Capivari, onde estava o lavador de Capivari. Ali então era feito o beneficiamento do carvão e seguir depois para Ibituba. Depois, com a unidade entrada em operação da unidade da Jorge Lacerda, a termoelétrica, em 65, levava-se também carvão até a termoelétrica Jorge Lacerda. E onde é muito próximo, né, a Jorge Lacerda está ao lado, né, desse chamado lavador de Capivari, que fazia a separação do carvão. Depois começou a fazer carvão energético e o carvão metalúrgico. Depois seguia até Ibituba. Depois, com o aumento da expansão das atividades carboníferas nos anos 70, sobretudo 80, a ferrovia é utilizada de forma intensa. Ela é substituída, ela foi a última ferrovia no Brasil, dizem que é uma das últimas da América, não sei, a ser dieselizada, né? Eu me lembro, quando ela era Maria Fumaça ainda, né? E ela foi dieselizada nos anos 80, a nossa Maria Fumaça. Então, nos anos 80, ela passa a ser utilizada de forma mais intensa, aumenta de forma considerável o transporte de carvão, tendo aquela política nacional de substituição de derivados de petróleo, né, e é mais aproveitado o carvão nacional, inclusive com a entrada em operação da indústria carboquímica catarinense em Ibituba, que fazia, né, insumos para a indústria de fertilizante. Aumentou ainda mais o transporte de carvão, e a ferrovia Teresa Cristina foi intensamente utilizada nos anos 80. Nos anos 90, com o fim dos subsídios e abertura do carvão metalúrgico, né, que o Brasil para de produzir o carvão metalúrgico, reduz de forma acentuada o transporte do carvão pela ferrovia Teresa Cristina. Tem uma queda significativa, para imaginarmos, no meados dos anos 80, chegamos a produzir, extrair quase 19 milhões de toneladas de carvão. Chega nos anos 90, isso passa para 4, 5 milhões de toneladas. A grande crise do carvão no início dos anos 90. Então, reduz bastante a atividade da Teresa Cristina. Ela deixa de, então, chegar até a Ibituba e passa, então, só ligar as carboníferas até a usina termoelétrica Jorge Lacerda. Atualmente, além do transporte de carvão para a usina termoelétrica Jorge Lacerda, a Teresa Cristina também é utilizada para o transporte de containers para o Porto de Ibituba, a partir de um terminal de cargas que tem aqui em Criciúma, aqui perto do bairro Renascer, que leva então até o Porto de Ibituba. É um fluxo considerável, mas não é intenso. Ainda o grande fluxo da Teresa Cristina é a razão da sua origem, o transporte de carvão. Uma ferrovia do carvão nasce como ferrovia do carvão, se mantém como ferrovia do carvão e até hoje é a ferrovia do carvão.